Abriram-se os céus e fez ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com a água, mas virá aquele que é mais forte do que eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível, como pomba, e do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Abriram-se os céus e fez-se ouvir a voz do Pai: Eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Este é o convite que a festa do batismo do Senhor nos faz: abrir os nossos ouvidos para escutá-lo. E como o Senhor nos fala de maneira ordinária, através da sua palavra, e é nesse sentido que a cada missa que participamos, temos a possibilidade de escutar as leituras bíblicas, principalmente o Evangelho. Com a celebração de hoje, do batismo do Senhor, a Igreja encerra o tempo litúrgico do Natal. A partir de amanhã, iniciamos o tempo comum até quarta-feira de cinzas, onde iniciaremos o tempo da Quaresma. A Igreja tem os seus ciclos, e de acordo com as celebrações dos mistérios de Cristo, ela vai nos possibilitando este caminho. Vivemos o Advento, que nos preparava para o Natal. Depois vivemos o tempo litúrgico do Natal, com todas as suas solenidades, Sagrada Família, Santa Maria, Mãe de Deus, Epifania do Senhor, e agora concluindo com o batismo de Jesus. Então, além de compreender este ciclo, que nós também devemos ser inseridos nele a cada tempo litúrgico para a nossa vida, devemos nos perguntar: por que Jesus se coloca às margens do Rio Jordão para ser batizado por João? Esta vai ser a questão que vai orientar a nossa reflexão. Jesus, ele se coloca com o povo, no meio do povo, para ser batizado, porque se torna solidário àquele povo que padecia, que se arrependia e que buscava a conversão. O texto nos apontou que o povo estava na expectativa de que todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias, porque anunciava a conversão, provocava as pessoas ao arrependimento dos seus pecados e as batizava
nesta perspectiva da acolhida do reino de Deus que estava próximo. Mas João é muito claro e muito consciente da sua missão. João responde: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu, e eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Nesse sentido, o batismo de João era diferente do batismo de Jesus, porque o batismo de João era uma preparação para que eles pudessem, para que aquela multidão pudesse acolher o batismo de Jesus. E a solidariedade de Jesus é de um Deus que se manifesta em nós, através de nós. Por isso que no mistério do Natal, ele se encarna, se fazendo homem como nós, e nesta encarnação se coloca solidário aos pecadores e se junta a eles. Olha como é bonita esta atitude de Jesus. Ele vai se colocar na fila junto com aqueles que se reconheciam pecadores e necessitavam de conversão. Mesmo Jesus não tendo pecado, e não tendo pecado, ele não necessitava de conversão. Porque se nós necessitamos de conversão, de mudança interior, é porque pecamos. Agora, cada qual, no início deste evangelho, deve se provocar. Você, no seu modo de ser e de viver, tenha consciência: eu preciso de conversão? Eu preciso me arrepender dos meus pecados? Eu preciso abrir o meu coração para a graça de Deus? Ou você acha que do jeito que você está ótimo? Porque talvez hoje o nosso desafio seja esse, de não reconhecer a necessidade de mudança, de não achar que necessitamos nós também de conversão, de arrependimento e de mudança de vida. Que o testemunho de Jesus, que se tornou solidário aos pecadores e se colocou a caminho com eles às margens do Rio Jordão, nos exorte, abra os nossos olhos, porque todos nós, começando por aquele que vos fala, precisamos de conversão, precisamos de arrepender dos nossos pecados, precisamos pedir perdão a Deus pelas nossas falhas. Que a festa do batismo do Senhor abra a nossa consciência para esta necessidade. Se o batismo de João era diferente do batismo de Jesus, daqui a pouco nós vamos falar do batismo de Jesus, perguntemos: que tipo de batismo era o de João? Na tradição entre os judeus, eles tinham alguns ritos que eram chamados ritos de abluções. O que era um rito de ablução? Era um rito penitencial, onde as pessoas pediam perdão a Deus pelas suas falhas e utilizava como elemento simbólico a água. Isso era comum entre os judeus, naquilo que eles chamavam também banhos de purificação. O batismo de João era um convite à conversão, era um convite ao reconhecimento dos pecados pessoais, para que a graça de Deus possa transformar a vida da pessoa a partir do momento que ela se arrependa. E aí, nesta perspectiva, era necessário fazer o quê? Confessar os pecados, arrependidos deles, recebiam a água que João derramava sobre eles, como um rito de purificação. Então, nesse sentido, o batismo que João dava era apenas um batismo de penitência.
que ajudava a pessoa no seu caminho de transformação interior do coração e da mente. E aí o batismo de Jesus traz uma novidade. Estes elementos que eu acabo de pontuar é para nos preparar para entender o batismo de Jesus. Então agora eu quero que você tome o seu folheto, pegue o evangelho de hoje e vamos ao versículo 21. Ao longo deste ano litúrgico, o evangelista Lucas vai nos acompanhar. Todos os sinóticos, Mateus, Lucas e Marcos, trazem a narração do batismo de Jesus. E hoje nós vamos ler o relato do batismo pelo viés do evangelista Lucas. Encontraram? Lucas 3, versículo 21. Leiamos juntos. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu. Enquanto todos estavam provocados pela pregação de João, que os convidava à conversão, Jesus entra na fila e recebe também o batismo. Padre, mas você acabou de falar que o batismo era para a conversão dos pecados, era para a mudança de vida, para a conversão interior. Se Jesus não tinha pecado, teria necessidade dele ser batizado por João? Não. Então, os padres da igreja, do período da patrística, diz: o batismo de Jesus não foi para ele, mas o batismo de Jesus foi para quem? Para nós. E os padres continuam: Jesus, ao ser mergulhado, ao ser batizado nas águas do Rio Jordão, purificou as águas que nos purificariam do nosso pecado. Isso é maravilhoso. A graça do batismo de Jesus é para que as águas fossem purificadas, e estas águas purificadas teriam o poder de nos purificar do nosso pecado. O batismo de Jesus não foi para ele, mas o batismo de Jesus foi para nós. A teologia bíblica também afirma que o batismo de Jesus já acena para o seu batismo de sangue, que aconteceria onde? No alto da cruz. Mas vem um sinal simbólico muito forte durante o batismo de Jesus. Vocês observaram aí? Enquanto Jesus rezava, o que aconteceu? O céu se abriu. Até agora o céu estava fechado. Quando Jesus reza, ele fala com quem? Com o Pai. E Bento XVI diz: na oração de Jesus ao Pai, ele não fala apenas de si, mas ele fala também de nós. Jesus, ao rezar naquele momento que precedia o seu batismo, falava para o Pai sobre todos nós. E naquele sentido de se colocar solidário aos pecadores, aquele que é sem pecado, no meio dos pecadores, mostra-nos a proximidade de Deus. Aquele Deus que outrora lá no Antigo Testamento era muito distante, aquele Deus que nós não éramos dignos até mesmo de pronunciar o seu nome, como aconteceu no Antigo Testamento, agora é um Deus que se encarna, é um Deus que assume a nossa condição,
que tem um rosto parecido com o nosso. Este Deus que se faz próximo, para que nós desejemos a cada dia também se aproximar dele. É um movimento de mão dupla, porque ele depende da nossa liberdade. Em Jesus, Deus se aproxima da humanidade, mas cada pessoa humana, no exercício da sua liberdade, deve desejar: eu também quero me aproximar de Deus. Que no início deste novo ano de 2025, na festa do batismo do Senhor, você peça a graça, você peça o desejo: neste novo ano eu quero me aproximar de Deus. Porque Deus se aproxima de nós sempre. Se colocou na fila, foi solidário e recebeu o mesmo batismo dos pecadores. E a partir do momento que ele é batizado, o céu se abre. Bento XVI diz que em Jesus o céu está aberto para nós. Cada vez que a igreja batiza uma pessoa, independente da sua idade cronológica, o céu se abre. São Gregório Nazianzeno vai dizer: em Adão o céu se fechou. Diante da livre escolha do próprio homem em optar pelo pecado. Por meio do pecado de Adão, o céu se fechou. Mas, por meio de Jesus, o céu se abre. Nós estamos no jubileu da esperança. E todas as vezes que você estiver passando por grandes tribulações, que querem puxar o seu olhar apenas para baixo, apenas para o problema, faça esse exercício. Olhe para o alto, olhe para o céu e repita em voz alta para que você escute: o céu está aberto para mim. Faça esse exercício de alimentar o seu coração com a virtude teologal da esperança, olhando para o alto, de onde vem o nosso socorro, e agradecendo a Jesus, porque Ele abre o céu para nós. Não só no dia do nosso batismo, mas em todos os momentos, inclusive na hora da nossa morte, o céu está aberto para que nós sejamos capazes de chegarmos onde? À casa do Pai. E agora vem o convite para cada um de nós. Quanto mais vivemos em contato com Jesus, na realidade do nosso batismo, tanto mais o céu se abre para nós. Quem aqui na igreja é batizado? Levante a mão só para eu saber. Que beleza. A maioria da igreja, quase toda a igreja é batizada. E agora o convite prático para você é esse: viva em contato com Jesus, se aproxime dele, viva como batizado, e vivendo deste modo, o céu sempre estará aberto para você. É tempo de esperança, é jubileu da esperança, e esta esperança deve alimentar o coração do cristão, de abrir o coração e de abrir os olhos para o alto. É tão bonito isso na oração eucarística, daqui a pouco nós vamos falar. O padre diz: corações ao alto. E o que vocês respondem? O nosso coração está em Deus. Meu irmão, o seu coração está em Deus?
seu coração está ao alto? Peça essa graça e o Senhor te dará. Vamos agora ao versículo 22, lá no final do texto. Nós vamos lê-lo em duas partes. Primeira parte, a primeira frase, até a palavra pomba, nós vamos parar e depois vamos ler o restante, ok? Então vamos ler a primeira frase. E o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba. Paremos aqui. Quando o céu se abre, a Santíssima Trindade se manifesta. Nós já temos Jesus que está sendo batizado. E agora vem um elemento simbólico, a pomba, que nos remete no final do dilúvio, a pombinha com o galho de oliveira no seu bico. O dilúvio acabou. E esta pomba sinaliza quem? O Espírito Santo. Porque se o batismo de Jesus é o início da sua vida pública, é o que marca o início da sua missão como Filho de Deus atuando em meio à humanidade, ele ali recebe uma unção real, a unção do Messias, que lhe é dado por quem? Pela graça do Espírito. E aí João diz: eu vos batizo com água, mas aquele que vem é maior do que eu, e ele vai batizar com fogo. Então, que tipo de fogo é o fogo que Jesus batiza? O fogo do Espírito Santo. Se o batismo de João era apenas de penitência, para a pessoa tomar a decisão da mudança de vida, no batismo de Jesus é mais forte, porque nós encontramos a ação do Deus verdadeiro, que age por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês já participaram de um batismo? Quando o padre ou o diácono batiza uma criança, ele diz o nome da criança e continua a fórmula do batismo. Eu te batizo em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem se manifesta no batismo, que nós estamos acabando de meditar? O Pai com a voz, o Filho sendo batizado e o Espírito Santo vindo em forma de pomba. No batismo de Jesus acontece uma manifestação real e concreta da Santíssima Trindade. Repito, a voz do Pai, o batismo do Filho e o Espírito Santo como pomba. E nesse batismo de fogo, a ação de Deus alcança o coração humano e é capaz de elevá-lo à dignidade que ele não poderia chegar com as suas próprias forças. O que o batismo resulta na vida de cada batizado? Tirá-lo da condição do pecado original e elevá-lo à condição mais alta, que é a condição de filho adotivo do Pai em Cristo Jesus. É esta a ação do batismo na vida do batizado. E agora vem a pergunta: se quase toda a igreja é batizada, e sendo batizada já se tornou filho e filha amada de Deus, você tem vivido como batizado? O seu testemunho, o seu modo de falar, o seu comportamento, o seu modo de lidar com as pessoas no trabalho, com os amigos, na família, na vida da comunidade, é de um cristão batizado ou é de um pagão? Sabe qual é a dificuldade hoje do catolicismo no Brasil?
Nós temos uma multidão de batizados, mas nós temos poucos evangelizados. Porque infelizmente o batismo se tornou um protocolo social, cultural, religioso do nosso povo. As pessoas querem vir, querem batizar os seus filhos de qualquer jeito, querem que as pessoas que escolherem, independente da religião delas ou do modo delas viverem, sejam os padrinhos. Vem, cumpre o protocolo religioso, batiza os filhos, e depois você nunca mais vê nem a criança batizada, nem o pai, nem a mãe, e muito menos os padrinhos. A igreja nos convoca: torna-te o que tu és. Padre, o que eu sou pelo meu batismo? Filho amado de Deus. E você vive como batizado? Você está se tornando aquilo que você é já pelo seu batismo, criatura? Cada qual deve se questionar diante desta palavra e pedir mais uma vez a força do Espírito Santo, que desce como fogo, para reavivar os nossos corações, para reavivar a nossa fé, para que a nossa fé não seja só para cumprir um protocolo, não só para atender o pedido de alguém que me chamou, mas que a nossa fé seja verdadeira, do desejo mais profundo do nosso coração, que diz: eu quero, Senhor. Se no Jubileu da Esperança nós somos convidados a entrar neste caminho, eu quero dar uma boa notícia para vocês. Faça deste tempo do Jubileu da Esperança a oportunidade de você redescobrir a alegria de ter nascido do alto pelo seu batismo, a alegria de você ter renascido do amor de Deus e viver verdadeiramente como filho, viver verdadeiramente como cristão e não viver como pagão. Esse é o convite que hoje a palavra nos faz. Padre, e se eu tomo a decisão de viver como batizado, de tornar aquilo que eu já sou, de viver como filho amado, o que eu preciso fazer? Vamos no texto, para a gente encerrar, porque o Evangelho vai nos dar uma resposta. Tome agora a última frase, onde nós paramos no versículo 22. E do céu veio uma voz: tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. De quem é a voz que fala do céu aberto? Do divino Pai eterno. É a voz do Pai. E esta voz manifesta a identidade de Jesus. Quem Jesus é? Filho amado. E sendo filho amado, o que o Pai faz por ele? Coloca nele todo o seu bem-querer. Só Jesus era filho amado. Mas Jesus também nos ama tanto, que por meio do seu batismo a nós, qual é o presente que ele nos oferece? Tornar filhos amados, como Jesus é filho amado do Pai. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão dando conta de me acompanhar? A identidade de Jesus é de filho amado, revelado pelo Pai. E a graça que Jesus nos oferece, que é o nosso batismo, faz com que eu e você nos tornemos iguais a Jesus. Já parou para pensar nisso? Que o seu batismo te coloca com a mesma identidade de Jesus. Talvez a gente não coloque o nosso batismo em prática, porque de repente a gente nem entendeu o que é o nosso batismo.
Se no batismo o Pai revela a identidade de Jesus, que Ele é Filho amado, e sendo Filho amado, coloca nele todo o seu bem-querer, a partir do momento que você é batizado, você também se torna Filho amado, como é Jesus, e todo o bem-querer do Pai também é depositado na sua vida. Minha gente, é tanta graça, que só poderia ser de graça. Reconhecer esta identidade de Jesus e que pelo meu batismo eu também se torno como Ele. Aí vem uma música antiga do Padre Zezinho que diz assim: amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, pensar como Jesus pensava. Se eu tenho a mesma identidade de Jesus, que é de Filho amado, eu devo me configurar a Ele, vivendo como Ele viveu. Então, quando você sabe que você está vivendo o seu batismo, se o seu modo de viver parece com o modo de viver de Jesus, esse é o critério para saber se eu estou vivendo o meu batismo ou se eu não estou vivendo o meu batismo. Se o meu modo de viver é diferente de Jesus, por mais que eu seja batizado, eu estou vivendo mais como um pagão. Agora, sendo batizado e vivendo como Jesus, se assemelhando a Ele, aí de fato eu estou vivendo o meu batismo. Irmão e irmã, tome a decisão de viver bem o seu batismo. O batismo de Jesus faz com que nós sejamos agraciados, e por meio do nosso batismo é tocada a nossa carne, na água que é derramada sobre a nossa cabeça, mas também é tocada a nossa alma, porque a nossa identidade agora se torna a identidade de Jesus, de Filho amado. Por isso, a matéria que toca a carne, ou seja, a água na qual nós somos batizados, também é capaz de tocar a nossa alma, de tocar as regiões mais profundas que nos habitam. Peça nessa missa de hoje, que você, sendo batizado, seja também tocado nas dimensões mais profundas da sua alma, naquelas dimensões que só você e Deus conhecem, e que a graça do seu batismo também deve avançar, deve tocar, deve transformar. E Jesus é batizado com água, é o elemento da fecundidade, da vida. Como a água brota do seio da terra e fecunda toda a terra, assim, a água que brotou do lado aberto do coração chagado de Cristo, é capaz de lavar toda a humanidade e de lhe conceder, pela graça do batismo, a filiação adotiva. Eu sou filho amado de Deus, e Ele coloca em mim todo o seu bem-querer. Minha gente, que evangelho maravilhoso, que palavra profunda, que tem que alcançar também as profundidades da nossa alma. Se comprometa com o seu batismo. Padre, me comprometendo com o batismo, o que eu devo fazer? Ouvir a voz do Filho, acreditar nele, se colocar no seguimento a Ele, se configurar a cada dia ao modo de viver dele. Olha que interessante, na noite de Natal, quem indica onde estava Jesus? Os anjos para os pastores. Lembram do evangelho da noite do 24? Os anjos aparecem aos pastores: eis que vos anuncio uma grande alegria.
E os pastores vão lá adorar o menino Jesus. No evangelho de domingo passado, quem indica para os magos onde estava Jesus? Quem participou da missa e lembra do evangelho? Qual foi o sinal lá do céu que indicou onde estava Jesus? A estrela. Com os pastores, os anjos, com os magos, a estrela, e agora no batismo do Senhor, a voz do Pai. Para que não tenhamos dúvida, para que não fiquemos na confusão. Agora, é claro, é a voz do Pai que está nos dizendo quem Ele é, Jesus, e o que Ele vai fazer por nós. Se o batismo dele já nos aponta para o seu sacrifício último, é para saber que a água que nos batizaria e nos redimiria do nosso pecado é a água que brota do lado do seu coração aberto. É esta água que te eleva à dignidade de batizado, de filho amado que você também é. Então vamos pedir no final desta homilia o desejo de nos comprometer com o nosso batismo. Vamos pedir a graça de nos tornar o que já somos, porque somos batizados. Então, por um instante, agora você pode deixar o seu folheto de lado. Se te ajuda a rezar, incline a sua cabeça, feche os seus olhos e pense: o que me impede de viver como filho amado? O que hoje eu estou passando, que parece que para mim o céu está fechado? Quais são as minhas escolhas que não me levam a viver como Jesus viveu, a falar como Jesus falou, a pensar como Jesus pensou? Reflita sobre isso e vai pedindo a Ele: Senhor, eu quero viver como filho amado. Senhor, eu quero viver como filha amada. Eu quero fazer esta experiência hoje de que o céu aberto também abra tudo que está fechado dentro de mim, o meu coração, os meus olhos, a minha inteligência. Como o céu está aberto, Jesus, abra a minha inteligência, abra os meus olhos, abra o meu coração. Eu quero viver como filho amado. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vamos cantar pedindo isso. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, Com teu poder, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. mais uma vez, peça com fé. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça
do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser,